Como descobrir solda fria na placa de celular? Que alegria! Eu estou muito feliz porque hoje estou trazendo essa aula que vai ajudar muitas e muitas pessoas que são inscritos aqui no canal. Principalmente quem nunca pegou solda fria em placa de celular ou pegou um defeito onde você liga o aparelho, o consumo ele sobe e zera. Liga o aparelho novamente, o consumo na fonte sobe e zera. E muitas vezes você acha que é software, acha que é alguma coisa que não tem nada a ver com a placa e é solda fria. Então hoje a aula será sobre isso. Vamos lá? Que alegria! Professor André Cispe na área, estou muito feliz. Se você quer receber dicas excelentes sobre a área de manutenção do celular, ative o sininho e dê o seu like. O sininho do YouTube está funcionando. Clicou no sininho, deu o like, você é o primeiro a ser notificado assim que eu posto vídeos novos. E os primeiros que são notificados e os primeiros que deixam seu comentário dentro das 24 horas que o vídeo foi postado, eu leio e respondo a todos. Vamos lá! Eu vou utilizar um multímetro para fazer um teste antes e vamos utilizar a fonte de bancada. Ela é primordial nesse teste aqui, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos ligar a fonte, a voltagem está em 4.2, a corrente 2 amperes, maravilha. Vai ser o suficiente para mim fazer esses testes. Vou desligar e vou ligar aqui a ponta preta no terra, o negativo está desse lado da placa e o positivo está do outro lado. Ok? Vamos ligar a fonte e observem que não tem consumo nenhum de amperagem. Ok? Ele deu 2 amperes porque toda vez que eu ligo essa fonte, ela mostra a corrente que nós estamos trabalhando. Então tá tudo ok, normal. Quando eu ligar essa placa, o consumo ele vai ter que subir e depois ele vai ter uma variação, né? Aqui ele não vai ter o funcionamento normal porque eu estou somente com a placa. Essa placa, a pessoa que trouxe para mim falou que o problema está no processador. Só que não está no processador, está com solda fria. Então, como identificar solda fria em uma placa de celular? Assim que você dá o start nela, que você liga, e o consumo ele sobe e cai, ele dá um consumo aí de poucos miliamperes e cai, você vai fazer o quê? Você vai dar uma torcida na placa, vai ligar e vai observar se esse consumo ele vai passar, ele vai aumentar. Se acontecer isso, nós sabemos que é solda fria. E onde identificar a solda fria na placa? Começamos pela parte que é responsável por ligar a placa. Então, normalmente, eu costumo pressionar o Power Manage. Então, nós pressionamos o Power Manage, damos o start na placa e verificamos o consumo, se ele vai subir mais. Se ele subir, você sabe que tem solda fria. A solda fria é uma solda trincada. É uma solda que normalmente acontece em CIs, em circuitos integrados. Aqui nós temos a esfera da solda, o pad da placa. Quando acontece essa solda fria, acontece isso, ela solta. Ou a própria esfera ela se quebra. Então fica um espaço e quando você pressiona essa parte da placa e liga, o que acontece? Essa pressão faz com que essa solda fria ela volte a encostar, só que quando você soltar o dedo ela volta. E aí devemos realizar um reflow. Depois eu mostro para vocês como realizar um reflow para consertar placas que têm esse defeito de solda fria. Mas antes de eu dar o start na placa, nós temos que fazer aquele teste, verificar se a tensão de 1.8 volts está chegando no botão Power. Essa placa ela não tem botão Power. O botão Power fica na carcaça do aparelho e vai ligado nesses dois pontos. Esse ponto de baixo ele vai dar 1.8 volts e o de cima ele altera. Se eu pressionar com a pinça, os dois, o aparelho ele vai ligar e aí nós vamos conseguir verificar o consumo na fonte. Mas nós temos que identificar se o Power Manage ele está mandando 1.8 volts. Porque quando eu dou o start aqui,
vai um sinal lógico baixo para o Power Manage para ele liberar as outras tensões para inicializar a placa, para ir para o CPU, para Flash NAND e assim por diante. Então vou colocar o multímetro aqui na escala de voltagem contínua, a ponta preta no terra e a vermelha eu vou lá naquele ponto. Então nós temos 1.8 volts. Olha só que maravilha. E se não estiver chegando 1.8 volts, você vai ter que seguir o caminho do Power Manage até lá e verificar. Lembrando que o problema pode estar no próprio Power Manage também. Então nós já temos essa tensão, então vamos dar o start aqui para ver o que acontece. Agora vocês vão observar que quando eu encostar a pinça, o consumo que vai dar ali... Vou desligar aqui o multímetro. Achei que tinha desligado. Então observem que quando eu ligar a placa, o consumo da amperagem como que vai ficar na fonte. Vocês viram? Ele vai até 6 e depois ele volta. Antes do teste estava indo até 16, vou fazer novamente. Vou encostar aqui, ele vai até 6, 24 e 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui o Power Manage, pressionei e vou apertar novamente. Olha, o consumo ele alterou, ele foi para 200, tá vendo? Vamos pressionar aqui novamente, ó. Então assim você identifica solda fria. Antes de eu pressionar o Power Manage, ele tinha um consumo muito baixo e zerava. Ao pressionar o Power Manage e dar o start na placa, esse consumo ele continuou aumentando, ele aumentou. Esse consumo, ele fez o que? Ele aumentou, ou seja, começou a ativar outras partes da placa. O Power Manage começou a liberar mais tensões. Então, uma dica rápida para vocês como identificar solda fria. É muito importante você perguntar para o cliente o que aconteceu com o aparelho para dar tal defeito. Então, se o aparelho caiu, você já pode desconfiar disso. Aparelho que molhou, oxidação. Então, é muito importante você saber por que aconteceu isso com o aparelho, né? Tem muitos clientes que falam que aconteceu do nada, aí vai a sua experiência de análise. Que alegria, galera! Obrigado pela atenção de todos, até mais, Deus abençoe, tchau, tchau. Seja bem-vindo ao canal André Cisp. Dou aula há 14 anos, tenho grande experiência em consertos de computadores, notebook, aparelhos celulares, redes e eletrônica geral. Já formei milhares de alunos em cursos presenciais e online. Aqui no canal você encontra mais de 347 videoaulas, onde compartilho todo o meu conhecimento com você. Este é o canal André Cisp.